Parlamentares pautaram, então, a leitura do relatório para aprovação de Flávio Dino para a vaga como ministro no Supremo Tribunal Federal e de Paulo Gonet Branco na Procuradoria-Geral da República como chefe do Ministério Público Federal. Esse processo, vale lembrar que esse processo está acontecendo de forma muito mais rápida do que o tradicional, isso porque existe um prazo para essa votação acontecer. O presidente Lula acabou anunciando o nome dos dois na semana passada, na segunda-feira, antes de viajar para os Emirados Árabes Unidos para a COP28. Esse nome, então, os dois nomes que vêm sendo analisados pelos senadores, Paulo Gonet Branco e Flávio Dino, bateram perna no Senado nessa semana. Nós do Metrópolis acompanhamos durante toda essa semana a visita dos dois aos senadores para mostrar então as suas propostas, as suas discussões. Eu mesma perguntei a eles quais eram os assuntos que estavam sendo tratados com os senadores. Eles disseram que assuntos para além da pauta econômica, para além da pauta do Congresso aqui em Brasília, pauta que vai para os estados brasileiros, né? Até porque os senadores, eles representam os seus estados aqui no Senado Federal. Matéria que a gente vê Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, matéria de Rebeca Borges, CCJ concede vista para relatórios das indicações de Dino e Gonet. Sabatina e votação de Flávio Dino para o STF e Paulo Gonet para a PGR estão marcadas para a próxima quarta-feira. Como eu disse, processo muito rápido. O presidente Lula indicou na semana passada, já houve a leitura do relatório de ambos os indicados pelos seus relatores que foram senadores e agora haverá a sabatina no próximo dia 13 e ficou definido que a sabatina será conjunta. Paulo Gonet e Flávio Dino vão ser sabatinados no mesmo dia lá na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O que a gente escuta dizer também nos bastidores é que a votação no plenário do Senado também vai acontecer no mesmo dia, então um dia inteiro aí de perguntas para Dino e para Gonet dos senadores. Vale explicar para quem não sabe, essa sabatina ela acontece primeiro na Comissão de Constituição e Justiça, precisam passar por lá e depois eles seguem para aprovação no plenário com um número mínimo de 41 dos senadores para serem aprovados, 41 dos 81 senadores no plenário. Também o que a gente escuta é que a aprovação deles é mais do que tida, é mais do que conquistada. Paulo Gonet Branco não vai ter dificuldade, ele que tem uma boa articulação, tanto com a base governista quanto com a oposição. Mesmo ele tendo negado pedidos, do ex-presidente Jair Bolsonaro lá no Tribunal Superior Eleitoral e ter mantido a inelegibilidade de Jair Bolsonaro lá no TSE com a sua indicação, com a sua manifestação como subprocurador-geral. Bom, Flávio Dino, para ministro do Supremo Tribunal Federal, teria um pouquinho mais de dificuldade por conta da oposição, mas ele já disse que não teve problema em negociar, em mostrar como vai ser o seu trabalho como ministro do STF também para membros da oposição da base do governo. Ele que bateu perna, como eu disse, lá no Senado Federal nessa semana que passou. A expectativa do Planalto, a expectativa da base do governo é que ele tenha aí entre 50 e 55 votos lá no plenário do Senado, ou seja, vai ser aprovado para a vaga de ministro do STF. Também vale destacar que Flávio Dino ainda está como ministro da Justiça, está lá trabalhando como ministro da Justiça e só deve deixar essa cadeira quando for sabatinado e assim for para o Supremo Tribunal Federal. Também no processo, a gente lembra que assim que ele for sabatinado e se aprovado, ele terá 30 dias ainda para ocupar essa cadeira lá no STF, lembrando que ainda tem recesso do Judiciário, ou seja, Dino, de fato, sentaria na cadeira lá no plenário do STF apenas em fevereiro, o que dá um respiro para que o presidente Lula possa escolher de fato quem vai ser o novo ministro da Justiça. Ainda também há uma discussão se o Ministério da Justiça vai ser dividido em Ministério da Justiça e Ministério da Segurança Pública. Esse é um assunto que vem sendo tratado desde o início do governo Lula III, onde ficou a dúvida aí no ar se teria mais um ministério ou não. Especialistas falam, e também nos bastidores, os governistas falam que um Ministério de Segurança Pública poderia ser uma pedra no sapato do presidente Lula na esplanada dos ministérios. Isso porque segurança pública nunca foi um ponto positivo, um ponto forte em nenhum dos governos do presidente Lula, muito menos nesse, onde o ministro Flávio Dino teve várias dificuldades por conta do caos na segurança pública em alguns estados, principalmente na Bahia e no Rio de Janeiro.
Vale lembrar, o Ministério da Justiça criou, inclusive, um pacote de segurança pública novo nesse ano para esses dois estados. A gente ainda está vendo como isso está funcionando. O Exército também vem participando dessa segurança pública e a gente ainda não teve um resultado concreto. O Ministério da Justiça ainda não divulgou um resultado concreto de como está sendo feita, então, essa segurança dos meses que se passaram nesse ano, depois do caos instalado nesses dois estados.